Oi, pessoal, bom dia e vamos aqui para mais uma receita, né? Hoje a gente vai fazer pão de mel. É um pão de mel econômico, mas é um pão de mel maravilhoso, tá? Eu já troquei de receita, tipo assim, umas 2 vezes. Eu acho que quando a gente começa a trabalhar com as coisas, né, a gente tem que ir fazendo testes até a gente se adaptar com uma coisa que fica boa e econômica, né? Com um produto que fica bom e econômico. Aí eu cheguei nessa receita aqui, tá? Essa receita ela tá bem balanceada, os pães de mel ficam uma delícia, muito gostoso e vende muito. Então aqui eu tenho farinha de trigo, açúcar mascavo. Aqui eu tenho chocolate 33%, eu coloquei 100 gramas de chocolate 33% e coloquei 40 gramas de achocolatado. Mas isso é apenas para a receita ficar um pouco mais em conta, tá? Se vocês, né, tiver um público aí que paga um valor justo, aí sim vocês podem usar apenas o chocolate 50% ou 33%, tá? Mas aí depende do local que a pessoa trabalha e depende do público que a pessoa tem, tá? Então aqui eu dei uma balanceada, eu coloquei 40 gramas de achocolatado e coloquei 100 gramas de chocolate 33%, tá? Mas isso aqui é apenas a minha opção, tá bom? Aqui eu tenho mel, aqui eu tenho bicarbonato e pó royal, aqui eu tenho óleo e aqui eu tenho especiarias, né? Aqui eu tenho um pouquinho de cravo, um pouquinho de canela e uma pitadinha de sal. Isso aqui é a gosto, porque a canela e o cravo é muito difícil de pesar, tá? Então vocês colocam aí uma pitadinha, né? Coloca a gosto aí. Se gostar mais, coloca um pouquinho mais. Se gostar menos, coloca um pouquinho menos. Lembrando que o cravo é bem forte, então o cravo a gente tem que dar uma maneirada, tá? Então vamos lá pro modo de fazer, tá bom? Aqui o meu liquidificador tá com esse branquinho aqui porque eu bati um açúcar cristal aqui para fazer açúcar refinado, tá? Essa dica é importante, viu? Quando vocês precisarem de açúcar refinado e não tiver, é só bater o açúcar cristal que vira açúcar refinado, tranquilo, tá? Não tem mistério nenhum. Então aqui a gente vai colocar o leite. Vamos colocar o óleo. E vamos colocar também o açúcar mascavo. A gente vai bater esses 3 ingredientes aqui no liquidificador, tá? Agora aqui na batedeira, nós vamos colocar o líquido. É isso mesmo, gente. Eu já fiz muito pão de mel assim, fazendo na mão, tá? Mas eu fiz aqui um teste na batedeira e eu acho que é bem melhor, é bem mais rápido. A farinha de trigo se mistura bem mais fácil. Aqui eu vou colocar o chocolate, né? Vou colocar a farinha de trigo. Agora a gente vai misturar tudo aqui na batedeira. De menos o fermento e o pó royal que a gente vai colocar por último na hora de colocar nas forminhas, tá? Aqui eu vou colocar o mel. E vou colocar aqui o cravo, a canela e a pitadinha de sal. Agora eu vou dar uma misturada com o próprio batedor da batedeira. Eu acho assim, sabe, gente? A gente tem que ir fazendo testes até a gente achar alguma coisa que a gente se adapta melhor, que fica melhor pra gente trabalhar. Principalmente a gente que trabalha com produção, tá? Eu faço mais de 100 pães de mel por vez. Inclusive essa receita aqui é uma receita assim grande, né? Se vocês for fazer aí só para comer em casa, pode estar dividindo essa receita aqui. Eu faço essa quantidade porque eu faço para vender, né? Então eu aproveito o forno e já faço bastante. Agora eu vou ligar a batedeira e vou deixar isso aqui bater bem rapidinho, tá? O pessoal tem mania de falar assim, ah, isso não pode, aquilo não pode. Pode sim, pode tudo, desde que o resultado final seja bom pra gente, né? Principalmente, igual eu falei, pra gente que trabalha com produção, a gente tem que procurar uma forma de agilizar o nosso serviço, tá? E essa forma aqui é excelente para fazer pão de mel. E não dá diferença nenhuma no resultado final. Agora eu vou bater aqui. É rápido, tá? É só pra dar uma misturada mesmo. É uns 3 minutinhos só, tá?
Agora eu vou colocar aqui o fermento e o bicarbonato de sódio. Esse aqui a gente coloca na hora de colocar nas forminhas, tá? E vou misturar com o fouet. Aqui as minhas forminhas já estão untadas com desmoldante. Eu passei desmoldante. O desmoldante, ele é excelente, viu? Mas a gente tem que ter um cuidado, porque se passar muito desmoldante, ele é muito forte. Então, a nossa massa, ela vai encolher toda, entendeu? Então, o nosso pão de mel, ele vai ficar menor, se tiver muito desmoldante aqui. Então, pode até passar desmoldante, mas tem que retirar o excesso, tá? E a forma tem que ficar bem untada, porque senão o pão de mel gruda todo também e a gente acaba até perdendo o pão de mel, tá? Então, isso aí é alguns cuidados que a gente tem que ter. Então, aqui eu já untei todas elas com desmoldante, né? Retirei o excesso e agora eu vou preencher as minhas forminhas, tá bom? Aqui eu vou colocar a minha massa aqui nesse copo aqui, que vai facilitar na hora de colocar nas forminhas, que ele tem um biquinho aqui que ajuda. Agora nós vamos para a balança. Quem me acompanha aqui sabe que eu sou amante da balança, viu? Eu não gosto de fazer nada no olho, não. É igual eu falo, principalmente para quem trabalha com vendas. Se a pessoa for fazer para comer, tranquilo, beleza. Se for fazer para vender, use a balança, porque assim vocês vão saber a quantidade exata que a massa de vocês vão render, tá? Porque essa massa não fica barato para fazer, não. Os produtos são caros. Então, aqui, em cada forminha, eu coloco 30 gramas de massa. Então, aqui eu coloco na faixa de 32 gramas, né? 32 por aí. E não vai passar de 33 gramas, tá? Porque se passar, a nossa massa vai derramar e vai ficar terrível de tirar isso aqui da vasilhinha, tá? Então, a gente coloca aí umas 32 gramas por aí e ela automaticamente, a balança chega a 35, tá? Não passa disso. Então, agora eu vou acabar de preencher todas as minhas forminhas aqui e volto com o resultado final para vocês aí. Aqui eu já preenchi todas as minhas forminhas. Eu já liguei o meu forno lá, mas eu não gosto de levar esses pães de mel no forno muito quente, tá? Eu ligo assim, na hora que falta tipo duas carreiras dessa aqui para me poder encher, tá? Então eu gosto de levar no forno mais morninho, tá? Eu não gosto de levar isso aqui no forno muito quente, não. Aí agora eu vou levar para assar lá e daqui a pouco a gente volta. Aqui os meus pães de mel já estão assados, olha como que ficaram certinho na forma, ó. A quantidade de massa que eu coloquei, ó. Se a gente coloca mais, tipo assim, se a gente coloca umas 40 gramas, vai transbordar aqui e vai ficar difícil de sair da forminha, tá? Então, o peso correto é esse mesmo, é de 30 a 33 gramas. Não deixa passar disso não, porque senão vai ter dificuldade aí na hora de desenformar, tá? O desmoldante, ele é muito bom, então ele solta com muita facilidade, tá? Passo aqui e olha como que solta. Olha a facilidade, ó. Olha. Fica perfeito os pãozinhos de mel. Agora eu vou desenformar todos eles, vou colocar em cima da grade aqui e volto recheando eles, tá bom? Então, gente, aqui os meus pães de mel já ficaram assados, né? Na verdade, eu já cortei, já recheei todos eles para poder adiantar, tá? Eu só deixei um aqui para me mostrar para vocês como é que eu faço. Eu corto bem aqui no meizinho, né? Divido essa massinha aqui em duas partes assim, ó. Tenta cortar no meio para não ficar muito de uma parte nem para outra. Olha como que fica fofinho. Olha que linda essa massa, olha. Aí eu pego o recheio, esse recheio aqui ele tá em ponto de bico, tá? Aquele recheio que a gente usa para bolo mesmo. Eu gosto de usar para pão de mel um recheio mais firme, tá? Eu não gosto de usar recheio mole para pão de mel, não. Porque na hora que a gente vai dar as batidinhas lá para poder banhar o pão de mel, a massa fica dançando. Então eu sempre uso no pão de mel o mesmo recheio que eu uso para bolo. Aí a gente pega, fecha aqui bonitinho.
Eu já recheei todos eles, né, como eu disse, para poder acelerar o processo aqui. Esses pães de mel eu faço de doce de leite, brigadeiro, maracujá e leite ninho, tá? Então eu faço 4 sabores. Então, gente, para poder banhar os meus pães de mel, eu gosto de usar essa panelinha aqui, tá? Eu não gosto de usar vasilha de vidro, porque na hora que a gente vai fazer esse processo aqui, ó, para retirar o excesso de chocolate, eu tenho medo de quebrar alguma faísquinha e cair dentro do chocolate, tá? Então, para esse processo aqui, eu prefiro usar uma panela, alguma vasilha que me dê mais segurança, tá? Porque eu acho que o vidro não é adequado para esse tipo de processo não, tá? Pelo menos eu não uso, tá? Então eu deixo essa panelinha aqui somente para poder banhar pão de mel. E eu gosto de manter a minha panelinha na panela com água morna, tá? Aqui tem uma aguinha morna aqui dentro dessa panelinha aqui, tá? Então, aqui a minha cobertura, ela tá bem fluida, olha. Ela tá bem fluida. Só que mesmo assim, eu gosto de colocar uma colherzinha de óleo de coco, tá? Para ela ficar mais fluida ainda. Porque quanto mais fluido tiver o nosso chocolate, mais rápido a gente vai banhar os pães de mel e mais a gente vai economizar, tá? Porque quanto mais grossa tiver essa cobertura aqui, ó, mais chocolate vocês vão gastar para poder banhar os pães de mel. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de produto, a gente tem que procurar aquilo que, né, que dá uma forcinha pra gente na questão da economia também, tá? Então, mesmo estando assim bem fluida, eu gosto de colocar um pouquinho de óleo de coco para dar uma fluidez maior no nosso chocolate, tá? Eu sempre faço isso. Eu tô usando esse óleo de coco aqui, ó. Mas vocês podem usar qualquer um, né? A marca não interfere em nada, não. Aí eu dou uma mexidinha aqui, ó, pra ficar bem fluido. Quanto mais fluido esse chocolate tiver, melhor vai ser, tá? Tanto para banhar os pães de mel, quanto no nosso bolso, né? Porque chocolate é um trem caro, todo mundo sabe disso. Aqui eu tô usando a cobertura fracionada meio amargo da Norcal, tá? Mas aí vocês podem estar usando qualquer um. Sempre tem um chocolate que a fluidez dele é melhor. Eu gostei muito da fluidez desse Norcal aqui. Mas mesmo assim, eu coloco uma colher de óleo de coco para ficar mais ralinho, tá? E para banhar os pães de mel, eu uso esse garfo aqui, ó. Que ele tem uns ganchos aqui maior. Isso facilita na hora do nosso chocolate sair do pão de mel, tá? Pelo menos eu gosto desse garfo aqui, ó. Então, gente, tem muitas pessoas que trabalham com um sabor só de pão de mel, que é o tradicional doce de leite, né? Mas eu resolvi trabalhar com 4 para a pessoa ter mais opção, porque nem todo mundo gosta só de doce de leite, né? Então a gente tem que ter mais opção aí para os clientes, tá bom? Como eu faço mais de um sabor, se a pessoa for fazer um sabor só, não tem necessidade de fazer esse processo. Mas como eu faço mais de um, eu uso um confete para identificar cada pão de mel. Eu uso esse granulado para identificar o de brigadeiro. Uso esse confete aqui para o doce de leite. Uso esse aqui para o leite ninho. E uso essas raspinhas de chocolate pro de maracujá, tá até acabando, viu? Mas aí eu uso esses confetes para poder identificar cada sabor, até porque não sou eu que vendo, então a pessoa precisa saber qual que é qual, né? E no meio de tantos, se a gente não colocar uma identificação, não tem como a pessoa saber, tá? Então eu vou começar aqui banhando o meu de maracujá. Ó, a gente precisa dar essas batidinhas aqui, ó. Então, a vasilha de vidro não é muito recomendável. Eu nunca usei, tá? Tem pessoas que usam, eu não gosto. Eu tenho medo de quebrar uma faísca, cair lá dentro do chocolate, então eu não gosto, não. Então, aqui tá o meu de maracujá. Vou colocar aqui a identificação. Agora eu vou fazer o de leite ninho.
E a gente precisa dar essas batidinhas aqui um pouquinho mais forte, tá? Para que o chocolate saia todo do pão de mel. Porque quanto mais chocolate ficar aqui, mais prejuízo pra gente, tá? Porque o cliente não vai pagar esse chocolate que tá ficando a mais aqui no pão de mel, não, tá? Então, é bom a gente tomar esses cuidados na hora de trabalhar, né? Então, aqui tá o de doce de leite. Leite ninho, né? Vou colocar aqui as pedrinhas de identificação também. Agora eu vou fazer o de brigadeiro. Pode tirar bastante mesmo aqui o excesso de chocolate, viu? Igual eu falei, por mais fluido que seja o chocolate, eu sempre uso óleo de coco, tá? Porque ele deixa o nosso chocolate mais fluido e isso ajuda a gente a economizar. Sem contar que acelera aqui o processo também, né? Aí eu vou colocar aqui os granulados. Agora eu vou fazer o de doce de leite. Essa cobertura da Norcal eu gostei bastante dela, viu? Eu gostei bastante da fluidez dela, né? Ela tem uma fluidez bem boa. Mas mesmo assim eu gosto de usar o óleo de coco. Aqui eu uso um garfinho para poder tirar o pão de mel aqui. Garfinho não, um palito. Eu uso um palito. E esse é o doce de leite. Então aqui, ó, como eu faço 4 sabores, eu preciso usar alguma coisa que identifica esses sabores, tá? No caso, se eu não usasse isso aqui, eu teria que usar as etiquetas. Eu acho que sairia mais caro e para a pessoa também ficaria mais complicado na hora de vender, porque a pessoa ia ter que pegar pão de mel por pão de mel para poder olhar a etiqueta e ver o que está embaixo escrito dela, né? Então eu acho que esses confetes aqui, eu acho que ajuda bastante. Porque como ele já vende há muito tempo, ele já bate o olho e já sabe o que é. Então isso agiliza o nosso processo na hora das vendas, tá? Então eu faço de doce de leite, leite ninho, brigadeiro e maracujá. Aí eu vou terminar aqui de finalizar, de banhar todos e volto mostrando para vocês aí o resultado final, tá?